E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alunos, pais, vamos falar agora da Primeira Guerra Mundial, né? Uma das matérias que os alunos mais têm dificuldade, porque ela é bem complexa. Ela aconteceu no ano de 1914 até 1918, portanto tem 102 anos que ela terminou, não é? Também os Estados Unidos, quando encerram a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam a maior potência econômica. Então tem 102 anos que os Estados Unidos são a maior economia mundial. Ok? Muita gente despreza a Primeira Guerra Mundial por causa da Segunda. De fato, a Segunda Guerra Mundial foi muito pior, muito mais violenta. Morreram muito mais pessoas na Segunda. Mas, tirando a Segunda, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra, assim, sem nenhuma comparação com as outras. Ela também foi muito violenta. O nome mesmo diz, é Guerra Mundial, né? Aliás, isso é uma coisa para a gente pensar. O nome Guerra Mundial é porque ela envolve, direto ou indiretamente, todos os continentes, o mundo inteiro. Por exemplo, exércitos africanos, o pessoal da África foi para lutar no exército, seja da Entente, seja dos aliados, a Europa, o Oriente, os Estados Unidos depois representando a América, os outros países de maneira indireta. Por exemplo, o Brasil vai ficar do lado da Entente, então ele não vai comercializar com os outros grupos que estavam guerreando. Então, diretamente ou indiretamente, todos participaram da guerra. Mas o que é importante a gente entender é o seguinte: o palco da guerra é a Europa. Onde mais aconteceram as guerras, mais violência, mais mortes foi a Europa. Ok? Tá aí um esboço do que foi a guerra, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses negócios aí. A rivalidade França e Alemanha. Pessoal, eu falei com vocês que história contemporânea são duas palavras que vocês não podem deixar de prestar atenção em todos os processos históricos: indústria e nacionalismo. Nacionalismo barra língua. O que é isso? Eu, França, quero que o meu país, França, minha língua francês, domine o mundo. Eu, Alemanha, eu quero que meu país, Alemanha de língua alemã, domine o mundo. Eu, Inglaterra, quero que a língua inglesa domine o mundo. Esse é o nacionalismo. E a rivalidade entre esses países é um dos grandes fatores da Primeira Guerra Mundial. Tanto que está escrito aí, rivalidade França e Alemanha. A Alemanha tinha dominado, tinha tomado a região da Alsácia-Lorena, rica em matérias-primas da França. E o nacionalismo francês ficou exacerbado. Os franceses falaram: não, nós temos que ganhar isso, nós temos que fazer uma revanche contra os alemães. O povo francês não pode sair derrotado. Perceberam o nacionalismo aí? Além das indústrias. Por que a Alemanha tomou a região da Alsácia-Lorena da França? Porque era uma região rica em matérias-primas, rica em carvão. Um dos grandes motivos da Primeira Guerra Mundial é isso. É a busca de regiões ricas em matérias-primas para as indústrias e mercado consumidor para a população. A primeira matéria que a gente viu foi imperialismo. Eu falei com vocês, imperialismo é a busca de matérias-primas na África, na Ásia, e a Alemanha chegou um pouco atrasado nessa corrida. A Alemanha falou: eu preciso pegar. Inglaterra, França, Império Austro-Húngaro falaram: não, não vai. A Alemanha vai falar: ah, é? Então eu vou tomar na porrada. Ok? Então tá aí um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Os outros nós vamos falando daqui a pouco nos próximos slides. Bom, o mais interessante era o seguinte, pessoal. Antes da guerra, havia aquele pensamento de que o mundo estava evoluindo, o mundo estava progredindo, e os mais evoluídos são os países europeus. Nessa época, a Europa vivia o que a gente chamava de Belle Époque, em francês, ou Bela Época. Era o que mais tinha emprego, os trabalhadores ganhavam mais, as ruas, né, a riqueza, tudo era Europa. Mal sabiam eles que aquilo que eles viam como mais evoluído será o palco da maior batalha de todos os tempos. Até então.
não é? Então, mas olha só que interessante. Ao mesmo tempo em que havia a Belle Époque, a beleza das ruas, das praças, empregos e tudo mais, os países estavam investindo em armas, na indústria bélica. Por que eles estavam investindo na indústria bélica? Certamente porque já estavam preparando para guerra. Então tá aí mostrando por que aconteceu a guerra, gente. Basicamente é isso que eu falei. O nacionalismo e essa busca de matérias-primas no mercado consumidor. A Inglaterra, olha o nacionalismo inglês. A Inglaterra era a maior potência quando começou a Primeira Guerra, maior país do mundo, mais rica, mas via a Alemanha como uma rival, alguém que poderia passá-la e poderia se tornar a maior potência. A Inglaterra falou, o quê? Aqui não, eu não vou deixar. A Inglaterra nessa época, viu gente, era a rainha dos mares. O comércio, a maioria dos comércios intercontinentais eram marítimos. O avião vai surgir justamente no final da Primeira Guerra. A Inglaterra dominava os mares, só que a Alemanha ameaçava essa hegemonia. Os navios alemães também eram de grande qualidade. A Alemanha ameaçava tomar o trono da Inglaterra. Ok? Então perceba o seguinte: a França já estava chateada com a Alemanha porque perdeu a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha. A Inglaterra estava rival com a Alemanha porque via que a Alemanha poderia se tornar a maior potência mundial. Logo, Inglaterra e França se uniram, mas a Rússia, que era um país pobre, mas que decidiu unir esses dois. Tá aí a Tríplice Entente, que será o grupo vencedor. Inglaterra, França e Rússia. Professor, é só isso? Não, eu estou falando os principais. É claro que, como eu falei, boa parte do mundo vai apoiá-los também, mas o foco, os principais, os líderes eram esses: Inglaterra, França e Rússia. No outro, nós temos a chamada Tríplice Aliança. O que é a Tríplice Aliança? Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro. E eu poderia também colocar aqui Império Turco-Otomano. Os grandes impérios todos fizeram parte da Tríplice Aliança. É mais ou menos aquela briga de escola, de dois de um lado, dois do outro, que são os principais, e quando você vê, tá a escola toda vendo a briga ou participando da guerra. Né? Junta para aliar os dois de um lado, junta para aliar os dois do outro lado. Quando você vê, a guerra se torna, em toda a escola, aqui ela se tornou mundial. Tá joia? E aí tem essa questão também, que se chama de pan-eslavismo. O que é o pan, gente? É o contrário do nacionalismo. Se eu falo assim, pan-americano, tem aqui os jogos pan-americanos, significa que a América toda participa. É o contrário do nacionalismo. A Europa está vivendo assim, países querendo se tornar independentes e outros querendo crescer, se tornar impérios enormes. Por exemplo, Império Turco-Otomano. Era Turquia, Síria, Libanês, Israel, Palestina, tudo pertencia ao Império Turco-Otomano. Então a Síria queria separar, os libaneses queriam separar, ao passo que os turcos que dominavam queriam se expandir. A Sérvia também queria se expandir. O Império Austro-Húngaro já era enorme, não queria deixar a Sérvia expandir. E nessas brigas aí, vai pegar todo o leste europeu, vai entrar em guerra. Esse mapa, gente, eu acho que mostra de forma bem interessante a Europa antes da guerra. Vocês vão ver que depois que acaba a Primeira Guerra, surgirão vários países. Esses impérios serão derrotados e vão se desmembrar em vários países. Percebam aí como que a França e a Alemanha, França e Império Alemão, veja a setinha aí, a França estava de olho querendo pegar a região da Alsácia-Lorena de novo. Itália, Império Austro-Húngaro ali. Veja o leste aí, Bulgária. Olha o Império Otomano. Ele pega só um pouquinho ali. A Turquia, ela faz divisa entre a Europa e a Ásia. O Império Turco-Otomano, ele ia lá dentro da Ásia, ia até Israel.
Então, assim, esses países vão se confrontar, mas dentro desses impérios também havia guerras. Né? Dentro do Império Turco-Otomano, Sírio, Libanês, Israel, tudo brigava com o turco. Dentro do Império Austro-Húngaro, os eslavos todos brigavam com a Áustria-Hungria. Dentro do Império Alemão, vários países brigavam com a Alemanha. Ok? Então, assim, a Europa quase que inteira foi palco da Primeira Guerra Mundial. Depois nós vamos ver que vai entrar os Estados Unidos, o exército africano ia para todos os lados para lutar, ok? E o Oriente também pega através do Império Turco-Otomano e do Império Russo. O detalhe é o seguinte, gente, que é muito interessante dessa guerra, que é uma curiosidade. Olha o problema da Alemanha. Eu vou voltar aqui um minutinho. Olha a situação da Alemanha. A Alemanha era dos aliados, era o principal nome dos aliados, juntos com o Austro-Húngaro e a Itália. Mas veja que a Alemanha, ela tem do lado direito o Império Russo e do lado ocidental a França. O que significa isso? Ela vai ter que dividir o exército. A Alemanha nas duas guerras mundiais, pessoal, ela será a principal derrotada. Ela tinha um exército muito forte, mas teve esse problema. Ela tem que dividir o exército. De um lado ela vai tentar pegar a Rússia, do outro lado ela vai tentar pegar a França, a Inglaterra, ok? E tá aí, do lado ocidental, ou seja, a Alemanha lutando contra a Inglaterra, contra a França, da Entente, vai acontecer o que a gente chama de guerra de trincheira. O que é guerra de trincheira? A próxima imagem tá aí para mostrar para vocês. É uma guerra que se estacionou. Ninguém conseguia avançar. Era tão equilibrado o confronto que nem os aliados avançavam, nem a Entente avançava. O resultado foi isso. Vejam que são buracos enormes, muitas vezes cercados de arame farpado e tudo mais, embora nessa imagem não. E os caras ficavam nesse buraco, ó, até meses, anos, ok? Se levantasse a cabeça era perigoso tomar um tiro. E ele se estacionou também porque eram armas muito pesadas para você sair carregando na mão. E ali eles tomavam chuvas, ratos passavam ali, transmitindo doenças. Olha a situação dessa guerra de trincheiras. É muito complicado. Foi só na Primeira Guerra Mundial que ela aconteceu do lado ocidental. Do lado oriental, a Alemanha vai destruir a Rússia, arrebentar com a Rússia. Tanto que a Rússia vai sair da guerra antes dela acabar. Ela vai simplesmente pensar assim, cansei de apanhar. Mas do lado ocidental, ninguém avançava. Estava muito mais equilibrado. Gente, quero citar para vocês aqui. Acredito que a maioria já assistiu. Se eu estivesse na sala de aula, certamente eu ia trabalhar isso com vocês. O filme Mulher Maravilha. O filme Mulher Maravilha mostra isso aí. Essa guerra de trincheiras, que é típico da Primeira Guerra Mundial. Mostra também a questão dos aviões. Pessoal, o avião só vai aparecer no final da Primeira Guerra. A maior parte da Primeira Guerra foi isso aí que vocês estão vendo, essas armas aí, trincheiras, uma guerra marítima, então nos mares, submarinos e tudo mais, avião só no final da guerra, inclusive no filme Mulher Maravilha mostra isso. Só de curiosidade também, para quem curte tênis, o principal torneio de tênis é o torneio Roland Garros. Roland Garros foi um francês que participou da Primeira Guerra Mundial, um dos fundamentais para a vitória da Entente, ou seja, a vitória da Inglaterra, da França, e ele usou o avião, já no final da guerra. Ok? Agora aqui, quando que essa guerra teve um desequilíbrio? Primeiro que a Rússia sai da guerra antes dela acabar, como eu falei com vocês, ela cansou de apanhar da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, ela sai da guerra antes de acabar, porém quem entra na guerra é quem? Os Estados Unidos. Olha o tanto que essa guerra vai ser interessante para os Estados Unidos. Ele vai entrar em 1917, a guerra termina em 1918. Ou seja, os Estados Unidos entram na guerra já praticamente no final da guerra. Os países já bastante enfraquecidos com a guerra. Segunda coisa,
Os Estados Unidos praticamente não tiveram danos dentro do seu território, porque a guerra foi sobretudo na Europa. Os Estados Unidos estão na América, ele praticamente não teve dano. Inglaterra, França, que foram vencedores, mas também tiveram vários danos dentro de seus países. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos estão aqui na América. Perceberam como essa guerra foi fundamental para os Estados Unidos se tornar a maior potência? Não é à toa que acabou a Primeira Guerra, eles se tornaram a principal potência. E um detalhe também que vocês têm que prestar atenção nisso, não só na Primeira Guerra Mundial. Gente, sempre que tem guerra, tem outros países por trás ganhando dinheiro com venda de armas, de alimentos. E os Estados Unidos vendiam armas demais e vendiam alimentos demais para a França, para a Inglaterra, para a Rússia, que faziam parte da Entente. Quando chega no final da guerra, ela falou, agora eu vou entrar. E ela entra com a Alemanha enfraquecida, com o Império Austro-Húngaro enfraquecido, ele entra e desequilibra o jogo a favor da Entente. Quais são os vencedores da Primeira Guerra Mundial? A Entente. Inglaterra, França, sai a Rússia e entra os Estados Unidos. Esses são os vencedores. Quem são os derrotados? Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano. Tá joia? Agora o seguinte, pessoal. Eu costumo dizer que a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que o segundo tempo do jogo ou o segundo round da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Tratado de Versalhes. Isso é fundamental. Versalhes é uma cidade francesa. A França estava com tanta raiva da Alemanha, desde lá da derrota, da perda da região da Alsácia-Lorena, riquíssima em matérias-primas para a Alemanha, que a França só queria sacanear a Alemanha. Ah, mas a Alemanha já foi a maior derrotada. Ela vai pagar por isso. Esse Tratado de Versalhes, gente, é uma punição à Alemanha. Como se a Alemanha fosse a única responsável pela guerra e a Alemanha ia ter que indenizar os países vencedores da guerra. Ou seja, a Alemanha, além dela ter sido a mais destruída da guerra, ela ia ter que indenizar os Estados Unidos, indenizar a França, indenizar a Inglaterra, ok? Então esse Tratado de Versalhes nada mais é do que o quê? Tentar pisar na cabeça da Alemanha mesmo. E isso vai gerar um sentimento de ódio no alemão. O alemão vai querer uma revanche, vai querer o troco. E a Segunda Guerra Mundial, a origem já está aí. 20 anos depois vai começar a Segunda Guerra Mundial. Ok? Detalhe o seguinte, gente, cuidado com isso. A França, o Tratado de Versalhes, ele dá a entender que a Alemanha foi responsável pela Primeira Guerra. Não foi. Todos ali foram responsáveis. Falei com vocês que a Inglaterra tinha medo da França, medo da Alemanha, desculpa, superá-la. Então, assim, é jogo de interesses dos diferentes países. Não tinha bonzinho ali na história. Entendeu? Inclusive a Alemanha não era boazinha, mas foi a mais derrotada, foi a maior vítima. Ok? Tá aí falando de novo do Tratado de Versalhes. Percebam já um grande número de países que surge no leste europeu, esses países de verde, ó. Tudo que surge quando desmembrou o Império Turco-Otomano, desmembrou o Império Austro-Húngaro, a própria Rússia, que saiu antes da guerra acabar, ela também perdeu uma parte do território, surgiram vários países. Olha aí, esse mapa aí também ajuda. Finlândia, Estônia, Letônia, Polônia, Hungria, Iugoslávia. Tudo isso surgiu depois que acabou a Primeira Guerra. Surgiu um novo mapa da Europa. Não é? E a questão é o seguinte, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Quais são os países mais fortes do mundo? Estados Unidos, hoje, né? Estados Unidos, Rússia, China. Todos esses países são enormes. Quanto maior o país, ele tende a ser mais forte. Ah, mas e o Brasil, professor? O Brasil também é grande. O Brasil é o país assim que desperdiça
oportunidades. O Brasil podia ser muito maior do que ele é, ainda assim, do ponto de vista econômico, o Brasil é uma potência mundial. Ok? Então, à medida em que os impérios austro-húngaro, o Império Turco-Otomano se desmembraram e surgiram vários países, ó, Finlândia, Estônia, Letônia, o que aconteceu? Enfraqueceram esses países. Ok? É mais ou menos os Estados Unidos pensando já assim, ó, quem vai mandar no mundo sou eu. O Império Turco-Otomano desmembrou, tende a ficar mais fraco. O Império Austro-Húngaro desmembrou, tende a ficar mais fraco. E os Estados Unidos mandando no mundo. Ok? Só de curiosidade também, a principal batalha da Primeira Guerra Mundial é a Batalha de Verdun, na França, onde os aliados, quem são os aliados? A Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano foram derrotados. Eu já conheci um francês que ficava todo orgulhoso dizendo, nós vencemos, ele era de Verdun, nós vencemos a Primeira Guerra Mundial na cidade onde eu nasci. Eu falei, é verdade. Mas sem os Estados Unidos entrasse no final da guerra, os Estados Unidos estavam inteiro, todo mundo já arregaçado com a guerra, eu não sei se a Entente teria vencido. Ok? Bom, eu acho o seguinte, pessoal, a Primeira Guerra Mundial ela é um pouco confusa, com as atividades vai ajudá-los a aprender melhor essa matéria. Ok?